Tá aí dois canais que eu costumo ver sempre que eu tenho tempo. Meteoro Brasil, né? Confesso que agora é menos, porque ficou claro que eles têm um lado político. E é curioso que o Normose, que é um canal que eu gosto muito também, fez um vídeo sobre isso, inclusive entrevistando a galera do Meteoro Brasil. E aí eles estão falando do ser isentão ou não ser isento. E aí eles estão dizendo que não se deve ser isento, porque quando a gente é isento em algumas situações, a gente é coautor, colabora com o crime. E nesse ponto eu concordo plenamente. Porém, eu acho que há um equívoco muito grande em confundir o que eu chamo de confundir bife à milanesa com bife lá na mesa. A ideologia, me parece, se o Meteoro Brasil já se assumiu de esquerda e a galera do. Não sei se é uma galera ou se é só um rapaz, o do Normose também, por tabela, já que ele está ali de acordo com o Meteoro Brasil. Então, a análise deles tem um viés, que é um viés ideológico. Claro que todos nós seres humanos somos políticos, né? E a gente sempre tem um viés, a imprensa tem um viés. Eu me lembro que quando surgiu o escândalo do Mensalão, a imprensa era acusada pela esquerda de PIG, partido golpista, que quer derrubar o governo PT. Pela primeira vez que um trabalhador tinha chegado, porque o Lula representava a classe trabalhadora, por isso a elite não poderia tolerá-lo no poder. E parece que a elite está trazendo ele de volta, né, fazendo tudo possível para trazê-lo de volta. E isso não é um bom sinal para ele, Lula. Eu acredito que a galera do Meteoro Brasil e o, e o Normose também tem essa ideia, né, de que se o status quo quer Lula de volta é porque Lula não é o que vocês acham que ele é. Mas, enfim, isso eu já sabia. E muita gente já sabia. Com relação a ter lados e se posicionar, né, Moro, ele não pode ser considerado então um isentão por vocês. Então, Moro agiu corretamente. Ele tem um lado e ele resolveu lutar por esse lado. Né? O Meteoro Brasil fez um vídeo sobre o Delanhol tentando denegrir a imagem do rapaz. E é curioso, eu sempre que comento com meus colegas sobre a Operação Lava Jato, eu sempre digo que ela só foi possível em Curitiba por causa da cultura do curitibano. Né? As pessoas que moram nessa parte do país têm uma herança cultural que prima por coisas certas, né? Que não tem muita tolerância com jeitinho, que é aquele mal brasileiro que está, por assim dizer, impregnado na nossa sociedade, talvez até por uma questão epigenética, né? Mas vamos lá, vamos falar então de ideologia. Ao que tudo indica, o Meteoro Brasil e o Normose são de esquerda. Ser de esquerda hoje em dia pode ser um pouco diferente do que era ser de esquerda no século XIX, quando Marx é, escreveu o Capital, né? Marx ele acreditava na luta de classes do proletariado, ou seja, do trabalhador de fábrica, e todos nós sabemos que a época em que Marx viveu, o capitalismo, a industrialização estava nascendo, né? Então a indústria naquela época realmente não havia nada assim, direito trabalhista, não tinha nada disso. E o Marx, o que ele enxergou na época, hoje não faz mais sentido. Hoje você tem direitos trabalhistas, etc., graças talvez à ascensão da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, que se transformou no fantasma, a eterna, aquele medo de que Estados Unidos e a União Soviética viessem a entrar em guerra, guerra nuclear, que deu até origem aos filmes maravilhosos do Exterminador do Futuro, aquela coisa toda. Muito bem, esse tempo já passou, né? A divisão bipolar acabou e o resultado foi que os países que adotaram as ideias socialistas fracassaram economicamente e a Alemanha se dividiu em duas, a gente sabe disso, e depois, quando o muro caiu, havia até um preconceito dos alemães ocidentais contra os alemães orientais, sendo que era exatamente o mesmo povo, o que demonstra claramente que a identidade e a questão de pertencimento, ela pode ser fabricada, né? Ela pode ser estimulada. Na biologia, uma coisa que me incomoda muito quando eu acompanho os intelectuais de esquerda falando é que eles fazem questão absoluta de ignorar a biologia. Eles ignoram deliberadamente. E é porque eles não conhecem a biologia. Eles não sabem que a biologia, ao contrário do que se diz, ela não é binária.
E a biologia, ela explica muita coisa. Gente, eu quero dizer que quando eu gravo esses podcasts, eu não edito, tá? Então, é assim, normalmente pode ver barulho de fundo, gato miando, pessoa falando, telefone tocando, porque não tem edição. É que eu vi esse vídeo do Normose e resolvi comentar porque eu acho importante. Por quê? Porque eu acho que tanto o Normose quanto o Meteoro Brasil têm uma relevância importante, tem uma fala importante. Me decepciona, às vezes, claro que é natural, porque demonstram que, assim como a maioria das pessoas são dicotômicos, o Homo sapiens é dicotômico, né? O nosso cérebro é programado para ver lógica nas coisas, ele é programado para tentar encontrar explicação nas coisas. E o termo que a gente usa mesmo em biologia é esse, programação, tá? E vocês não fogem a essa regra, né? Vocês acabam sendo dicotômicos, porque vocês acreditam numa ideologia, vocês acham que a ideologia vai resolver os problemas da humanidade. As pessoas que acreditam em religião, por exemplo, acreditam que Deus vai resolver os problemas da humanidade, que tudo já está escrito, que é tudo que os tempos estão acabando, enfim, todo mundo sabe como é que isso funciona. Mas me parece que vocês de esquerda, né, que acusam as pessoas que não são nem de esquerda nem de direita, né, de isentões, de serem pessoas que ficam em cima do muro e não se esboçam reação ao que está acontecendo, acreditam piamente que todos os regimes comunistas que fracassaram e que culminaram com sofrimento e morte valeram a pena pela tentativa. Né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que falar do USDRA é errado e falar do Che Guevara é certo? Por que, que a esquerda parece achar que o crime está em quem comete e não o crime por si só? Se vocês são humanistas, em tese, vocês se preocupam com os direitos humanos, que é o valor da vida, né, o valor da integridade de uma pessoa. Se vocês acreditam nisso de fato, por que vocês não falam nada sobre o regime chinês, que escraviza pessoas? Por que vocês não falam nada sobre a situação do Tibete hoje? Por que vocês não falam nada sobre o Dalai Lama, que foi silenciado pela China? Por que vocês não falam sobre o regime cubano? Sobre a violência do regime cubano? Sobre os presos políticos cubanos? Por que vocês não falam da Venezuela? Por que vocês não falam que o Maduro está se armando, está adquirindo drones, inclusive, está virando uma potência armamentista em território latino-americano? Isso não preocupa vocês? Isso para vocês não é um problema? Seria um problema se ele fosse de direita? O Maduro, se ele fosse de direita, vocês estariam fazendo manifestações, indo até a ONU, pedindo pelo amor de Deus, salve a Venezuela. Como ele é de esquerda, tá tudo certo? É esse o ponto? Eu só queria que vocês me respondessem isso, gente, porque eu estou esperando até hoje um vídeo do Meteoro Brasil e do Normose sobre a Venezuela, sobre Cuba, sobre China, tá? E com relação ao Moro, o Moro, ele fez certo? Ele tomou uma atitude, se ele não tivesse tomado uma atitude, o Brasil estaria na mão do PT. Ah, mas aí acendeu o Bolsonaro. Tá, mas a imprensa golpista também tá fazendo o seu papel. Ela tá anunciando para Deus e o mundo que o Bolsonaro é o Beelzebub, é um demônio. Ele é só um idiota, mas enfim, tá se vendendo a ideia de que ele é um criminoso em massa, tá cometendo assassinato em massa, mas vamos lembrar que o Bolsonaro prega, ele pratica, aliás, o que ele prega. Ele não tomou vacina, ele tomou cloroquina e ele está vivo para contar a história, tá? Com relação à ciência, vocês falam de ciências, mas vocês também são negacionistas. Vocês não falam do que no começo da pandemia a cloroquina foi sim vista como uma solução a priori e depois de muito estudo foi concluído que não, que ela não resolveria o problema. Mas no começo de tudo, o Bolsonaro resolveu apostar na cloroquina, o Dória, mais inteligente, resolveu apostar na vacina. Mas se você perguntasse para qualquer pessoa naquela época se a vacina era uma boa aposta, ele ia dizer não. Não, uma vacina leva em média 5 anos para ser desenvolvida. Desenvolvemos em tempo recorde, sim, graças ao capitalismo, tá? Se não fosse a concorrência do capitalismo, não teríamos desenvolvido essas vacinas em tempo recorde. E ainda não sabemos se elas são a solução, porque a que tudo indica, o Covid, assim como a influenza, ele vai sofrer mutação todo o tempo e nós vamos ter que fazer vacinas novas o tempo todo. E vamos torcer para que não surja uma variante mais letal. Mas enfim, vocês falam em ciência, mas só quando ela convém para vocês. Vocês falam em direitos humanos, mas só quando ela convém para vocês. Vocês estão acompanhando a cena do que está acontecendo nas comunidades? Pessoas que são mortas e torturadas pelo crime organizado nos cemitérios clandestinos? Ou vocês só se preocupam com os sumidos de 1964?
Da tortura, ela só é tortura se ela é feita por uma pessoa de direita ou por um regime militar. Se ela é feita por um cubano, se ela é feita por um venezuelano, por um chinês, está tudo certo. Gente, por favor, me respondam. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso.